Oi, gente, tudo bem? Deixa eu passar. Olha só, fiz make. Eu fiz uma make para vir dar aula para vocês. Bom, eu espero que vocês estejam bem. Muito bem, aliás, eu tô bem. Chuvinha boazinha para dormir, mas aí a tia foi se maquiar para vir dar aula para vocês, né? Hoje a gente vai falar de governo militar no Brasil. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tudo que a gente fala de história nos anos 50, nos anos 60, basicamente, a gente fala um pouco de Guerra Fria, sabe? O que é a Guerra Fria? É aquele momento pós-Segunda Guerra Mundial, pós-45, em que o mundo fica dividido em dois polos. É interessante a gente falar disso hoje, a gente ouve falar muito em esquerda e direita, e a gente não sabe muito bem o que significa, né? Então, assim, rapidamente, o conceito de esquerda e de direita foi construído lá na Revolução Francesa, em função do lugar onde as pessoas se sentavam na Assembleia, né? Quem sentava à direita eram os girondinos, que representava a alta burguesia proprietária de bancos e empresas, entre outras coisas, e quem se sentava à esquerda eram os jacobinos, representantes da pequena burguesia e representantes também da população trabalhadora. Então, esse conceito de direita e esquerda ficou assim, olha, quem defende os grandes proprietários, a burguesia, os ricos, é considerado gente de direita. E quem defende os trabalhadores é considerado gente de esquerda. Ao longo do final do século XIX, século XX, surgiu aí uma outra vertente para isso, que era uma vertente que levava em consideração o marxismo, que nasceu lá no século XIX, né? O socialismo marxista, e que dizia que a classe trabalhadora tinha que tomar o poder. Realmente sim, tá, gente? Dizia então que a classe trabalhadora tinha que tomar o poder e conclamava os trabalhadores do mundo todo a se unir em prol disso. Bom, daí no início do século XX, na Rússia, teve aquele movimento da Revolução Russa de 1917, e nesse movimento os marxistas tomaram o poder, os marxistas representados por Lenin, que fundou o Partido Comunista, um dos fundadores, né, do Partido Comunista e um dos representantes desse comunismo no poder, tá? O outro representante foi Trotsky. Lenin morreu em 1924 e Stalin assumiu o poder. Nós tínhamos, então, 3 pessoas que representavam 3 grupos, tá? Lenin, que assumiu o poder durante a Revolução de Outubro de 17 e que preparou a Rússia para um socialismo marxista, uma tomada de poder pelo proletariado. Ele confiscou os bens da burguesia, ele estatizou os meios de produção e fez essa implantação desse comunismo. A ideia era que não houvessem grandes problemas de pobreza, de miséria, e que a riqueza fosse dividida. A ideia do Lenin era essa. Bom, quando o Lenin morreu, a sucessão ficou entre Stalin e Trotsky. Trotsky achava que o mundo todo tinha que ser socialista, que o mundo todo tinha que ser comunista, porque era mais fácil dividir a riqueza no mundo do que só naquele pedacinho do mundo que era a Rússia. Nem é tão pedacinho assim, né, gente? E o Stalin achava que tinha que primeiro consolidar aquele socialismo na Rússia, para que sim, depois disso, ele conseguisse expandir a revolução pelo mundo.
Bom, a briga entre vamos fazer esse comunismo mundial agora ou depois, acabou com a morte de Trotsky, encomendada por Stalin, e acabou com Stalin no poder, assumindo dentro de um totalitarismo de esquerda, quer dizer, de uma ditadura de esquerda. O que acontece? Quando a gente tem uma ditadura, não é bom. Não é bom para ninguém. Nem a ditadura socialista, nem uma ditadura capitalista, nem o totalitarismo de direita, nem o totalitarismo de esquerda, né? O totalitarismo de esquerda na Rússia gerou uma grande população pobre, sim. E o totalitarismo de direita na Alemanha hitlerista gerou morte. Totalitarismo não é bom, ditadura não é bom, né? Tenha ela o nome que tiver. As interpretações disso, do que é esquerda, do que é direita, ela vai muito de encontro à necessidade do grupo que está tomando poder. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses conceitos, porque eles podem se deteriorar ao longo do tempo, ao longo da história, e dependendo de quem está comandando o país, né? No Brasil, nós temos um problema sério, porque quem comanda o país desde sempre são os grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários, os grandes... Enfim, nós somos um país preto desde sempre, onde os pretos nunca tiveram espaço no poder. E, pelo contrário, houve um processo de ideologia do embranquecimento, né? O que fez com que não só os pretos não tivessem condições de assumir o poder, como também fez com que esses pretos, com que a população negra fosse paulatinamente desacreditada, inclusive eles, do seu próprio poder de assumir as coisas, de governar as coisas. Enfim, de forma geral, nós temos no Brasil desde sempre um grupo de proprietários brancos no poder e que defendem, portanto, a sua propriedade. Eu costumo dizer que assim, nós temos vários governos, nos nossos vários governos, poucos deles olharam para o povo. E desses poucos, nós temos, por exemplo, os governos populistas, do Getúlio Vargas e do Juscelino Kubitschek, cada um a seu modo, tá, gente? Eles não são iguais, não. O Getúlio Vargas era mais personalista, mais ditador. E o Juscelino era mais oba-oba, né? O presidente Bossa Nova. Isso fez com que a ideia de como conduzir a economia do país e de como conduzir o próprio país tivesse sérios problemas. O Getúlio Vargas, por exemplo, era nacionalista. Ele achava que a gente tinha que explorar todos os nossos meios de produção, crescer com coisas de propriedade nossa, e só então a gente começar a negociar com outros estados. Só que o próprio Getúlio não teve como escapar, ele teve que negociar com os Estados Unidos, que era o bambambam da América naquela época. Ainda é, né? Naquela época não, hoje também. Bambambam porque foi o que está, na verdade, o que o Getúlio queria fazer, é o que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos desenvolveu a indústria química, a indústria alimentícia, as indústrias de base foram desenvolvidas e as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, facilitaram a ascensão econômica dos Estados Unidos. Então, aquele país, ele surgiu se construindo e ele entendeu muito rapidamente que quanto mais ele pudesse dominar outros estados na América Latina, menos espaço a Europa teria. E foi isso que aconteceu, né? A América para os americanos. E aí ele foi estendendo seus braços por todos os lados. E aí, no período da chamada Guerra Fria, o mundo ficou polarizado entre capitalistas e socialistas. E o representante do capitalismo mundial, quem falava por esse capitalismo mundial, era os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos perceberam que a América Latina poderia cair na armadilha
russa do comunismo, o que ele fez? Ele fez de tudo para impedir que esse comunismo se avançasse pela América Latina. Então ele deu ele foi alimentando os governos para evitar que o país se tornasse comunista. A partir de 46, ele começou essa jogada no Brasil. E com quem ele mais se afinou, certamente foi com o governo JK. Muito bem, então o JK era o presidente Bossa Nova, que pegou muito dinheiro emprestado com os Estados Unidos e que acabou criando uma certa confusão, assim, né? Criou dívidas, construiu Brasília, criou dívidas, enfim. E aí, quando o JK saiu, entrou no governo o presidente Jânio Quadros. Lembrando que o JK era o queridinho também, não só do Brasil como um todo, mas ele era o queridinho da burguesia. Ele facilitou bastante o enriquecimento de uma burguesia brasileira que era uma burguesia nascente, né? Lembrando que a gente tinha muitos grandes proprietários, grandes donos de terra, e que a base do governo, basicamente, era a base da economia do país, estava nas mãos desses donos de terra, né? Então, quando o JK saiu e o Jânio assumiu o governo, o Jânio era um governante frágil, fraco mesmo, né? Ele começou com um jingle, varre, vassourinha, na ideia de acabar com a corrupção dos governos populistas, né? E principalmente com uma corrupção que ele identificava como uma corrupção do governo de Getúlio Vargas. Mas acontece que o vice dele era um presidente da linha getulista, que era o Jango. Ele foi ministro do Trabalho, foi vice-presidente do Kubitschek, e quando ele assume a vice-presidência com o Jânio Quadros, naquela época era eleito em separado, o presidente e o vice era eleito de forma separada. E, na verdade, o Jânio e o Jango não eram da mesma linha, né? Cada um tinha uma vertente populista diferente, mas tanto o Getúlio quanto o JK eram populistas. E o Jango foi ministro do Trabalho de Getúlio e depois foi vice-presidente do Juscelino. Quando o Jânio assumiu o poder com o jingle de limpar o Brasil, ele, na verdade, ele não limpou, ele, né, criou um monte de que se chamam de atos erráticos, né? Porque ele governou ali, né, no mínimo, proibiu o biquíni, proibiu briga de galo, condecorou Che Guevara, que era um líder comunista mesmo, né? Inclusive um dos caras que, junto com Fidel Castro, conseguiu implantar o socialismo e o Partido Comunista Cubano, e que ficou consagrado pelo uso de uma mesóclise, e que a gente brinca até hoje com isso. Bebo porque líquido é. Se fosse sólido, como ia. Então, Jânio, ele era o cara que não rolava. Não rolava. Ficou 7 meses no poder, renunciou dizendo que forças terríveis forçavam ele a largar o governo, e aí esse governo ficou com o Jango. E é justamente aí que se começa a construir uma ditadura no Brasil. O Jango estava em visita à China e o Congresso dizia que então o Jango era comunista e que o governo do Jânio também flertava com esse comunista, até porque ele condecorou Che Guevara, né? Bom, se o Congresso rejeitasse a renúncia do Jânio,
ele alavancava um poder que ele tinha em mente. Mas se ele aceitasse, os ministros barrariam a posse de Jango. Na verdade, o que o Congresso fez? O Congresso deu um golpe, antes do golpe mesmo, porque ele aceitou a renúncia de Jânio e queria articular para que o Jango não assumisse, né? E aí foi assim uma experiência complicada, né? Criou-se aí um parlamentarismo que não foi um parlamentarismo, ele foi derrubado e, enfim, o Jango assumiu o poder. Assumiu o poder sobre uma campanha de reformas muito grande, né? As pessoas queriam mudanças, mas não tinham uma possibilidade de mudança sem que o poder se articulasse de outra forma, né? E aí o que aconteceu? Uma série de crise política. Crise política que, vamos lá, começou lá no JK, né? JK deixou uma conta, uma inflação de 52%, que foi de 52% para 75%. Aumentaram demais as greves, né? Em 62 tinha um déficit fiscal grande, então o governo estava falido. O governo estava falido. Quando o Goulart assumiu o poder, tentando mudar isso, foi fácil, não só para a chamada esquerda brasileira, mas uma sociedade, vamos repetir isso, que era uma sociedade que não era alguém que governava para o povo, mas que pudesse se beneficiar do povo, e os governos militares, né? Na verdade, os militares assumiram o poder pensando justamente na possibilidade de retornar a um regime democrático. Só que não foi isso que aconteceu. Gente, vamos pensar. O que é democracia? Não é só a possibilidade de eu poder votar ou não num presidente, ou num prefeito, ou em quem quer que seja, ou de eu poder ser votado por isso. É a possibilidade de que as mudanças que ocorram no país alcancem a todos, pobres, ricos, pretos, brancos, índios. A ideia de democracia é que todos se beneficiem desse governo, né? E a elite, por exemplo, não queria reforma nenhuma, porque uma reforma para a elite naquela época significava a perda de poderes econômicos. Então, essa elite não queria. Essa elite foi a favor dos militares tomarem o poder. Por isso que muita gente fala em ditadura civil-militar, porque os militares assumiram, mas assumiram com o apoio de uma sociedade civil que via o seu poder econômico indo pelo ralo. Então, eles apoiaram os militares, né? E esses militares, quando assumiram em 64, passaram a desarticular, a desmobilizar os focos de luta popular, né? E aí, organizações como, por exemplo, a CGT, a UNE, as ligas camponesas, os movimentos de base católica, que eles chamavam de JOC, né? A juventude católica, passaram a ser perseguidos e reprimidos, porque era um povo que exigia mais direitos para os trabalhadores, mais direitos para os camponeses, mais direitos para os estudantes. E a gente precisa lembrar também que naquela época 39% dos brasileiros eram analfabetos. Ô, gente, isso é muita coisa, né? Muita coisa. As pessoas não almejavam chegar a uma universidade. A universidade não era para todos, era para alguns. E alguns filhos de ricos.
né, para alguns filhos dessa elite. Então não era todo mundo que tinha direito a cidadania, vamos dizer assim, né? Para piorar, os Estados Unidos ainda cooperava. A ideia era assim, olha, vamos acabar com esse negócio de os comunistas tomarem o poder na América Latina. Então, olha, a gente tem o exemplo de Cuba, tinha um exemplo do Chile, e os Estados Unidos, assim como financiaram uma guerra lá no Vietnã, financiaram aqui também a ascensão de regimes ditatoriais que pudessem barrar a ascensão dos comunistas, né? O Betinho Herbert de Souza, que era um militante na época, dizia assim, ó, em 64 a nação recebeu um tiro no peito, um tiro que matou a alma nacional. Os personagens que pareciam fazer parte da história do Brasil como nós imaginávamos, esses personagens de repente sumiram, ou fora do poder, ou presos, ou mortos, e em seu lugar surgiram outros que eu nunca tinha visto, idiotas que nem mereciam ser notados. Aí veio a percepção clara. Ai, parece que vocês estão ouvindo esse texto hoje. Aí veio a percepção clara que o Brasil tinha mudado para sempre. Havia sido cometido um assassinato político. Ali morreu um país, morreu uma liderança popular, morreu um processo. Não se matam somente as pessoas, também se matam os países, também se matam os processos históricos, né? E aí, o que acontece? O país ficou dividido entre esquerda e direita. A esquerda é representada pela CGT, que era a Central Única dos Trabalhadores, que tinha uma inspiração comunista assim, a União Nacional dos Estudantes, os Centros Populares de Cultura e as ligas camponesas, ou seja, o povo contra o Estado, porque aí o Estado é que representava a direita através do Instituto Nacional de Pesquisa e Estudos Sociais, do Instituto Brasileiro de Ação Democrática, do MAC, que é o Movimento Anticomunista, e a Frente da Juventude Democrática, vinculada a esse MAC. Então, gente, ficou assim, ó, a esquerda representando todo o país e a direita representando o Estado, que dizia ia proteger esse país, né? Bom, depois do golpe ficou bem claro que os militares se estabeleceriam aí no poder com o apoio, inclusive, de partidos mais elitistas, mas com uma grande ascendência popular, que no caso a UDN, mas os militares não iam entregar o poder a nenhum civil. E logo, em 1º de abril de 64, foi editado o Ato Institucional. Um ato institucional é um conjunto de leis promulgadas sem necessidade de aprovação popular ou pelo Congresso Nacional. Né? O mecanismo de controle do Estado. Ali estabeleceram que só podiam ser algumas pessoas que podiam ser eleitas. E esse governo era associado aos Estados Unidos. Tá? Então, o ato institucional número 1 começou pela nomeação do Castelo Branco para a presidência, do general Humberto de Alencar Castelo Branco, né? As constituições estaduais e a federal seriam mantidas, mas a eleição do presidente e do vice passaria a ser efetuada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, obviamente, tinha que se aliar com os militares, né? O presidente passava a ter amplos poderes para remeter ao Congresso sugestões para a reforma da Constituição de 46. Sugestões, né? Quer dizer, que, olha, o que a gente quer? É isso. Bota aí na Constituição. A partir de hoje, não tem mais isso. E os comandantes em chefe assinavam o AI1, né? Podiam caçar direitos políticos pelo prazo de até 10 anos. E também podiam anular mandatos legislativos. Ou seja, ditadura. Né? Porque se eu não posso mais eleger, se eu não posso mais
permanecer no meu mandato, se eu não posso mais falar contra um governo, acaba sendo uma ditadura, né? Vocês estão vendo aí uma manchete de jornal dizendo Petrobras sem nenhum comunista. Olha que coisa interessante. Quem criou a Petrobras foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ao criar a Petrobras, estava garantindo a nós o direito sobre o nosso petróleo. Tanto que a campanha da Petrobras era o petróleo é nosso. A campanha que acabou fundando a Petrobras era o petróleo é nosso. E como a Petrobras era nossa, do governo brasileiro, a ideia era criar uma limpeza na Petrobras e tirar o comunista da Petrobras. Isso é massa, né? A Petrobras virou assim um grande baú de riqueza dos governantes brasileiros pós Getúlio Vargas, né? Bom, o Castelo Branco era o líder do grupo da Sorbonne, ligado à Escola Superior de Guerra. O que era esse grupo da Sorbonne? Era um grupo de militares intelectuais, tá? E que dizia que o objetivo dele era criar uma democracia restrita ou restringida, né? Significa que era uma democracia sim, mas espera aí, eu resolvo como é que vai ser o negócio aqui. E a ideia era combater o comunismo e promover a consolidação dessa democracia. É muito engraçado, velho, porque assim, combater o comunismo é o que eu falei no início sobre a questão do totalitarismo. Você tem um totalitarismo de esquerda e de direita, né? O que aconteceu conosco é que foi implantado um totalitarismo de direita vinculado aos militares. Por isso que a gente fala muito em ditadura militar, né? E foi o Castelo Branco que criou o Serviço Nacional de Informação, ou idealizou o Serviço Nacional de Informação. Basicamente era o dedo duro, o X9 do governo. Nessa época, sem internet, as pessoas sabiam de tudo o que se acontecia no Brasil, de tudo que estava acontecendo no Brasil, né? Ele promoveu prisões arbitrárias, perseguições políticas e ele iniciou o processo de tortura aos opositores do regime, né? E embora o habeas corpus estivesse em vigor, porque ele vai acabar só em 68, o habeas corpus ele diz o seguinte: todo mundo é considerado inocente até que se prove o contrário, né? E durante o período militar isso vira, todo mundo é considerado culpado até que se prove o contrário, né? As lideranças sindicais foram mortas ou desapareceram, foram presas, perderam seus mandatos e, obviamente, que o sindicato, as ligas camponesas, isso tudo acabou. Uma das coisas que acabou aliás, até um pouco antes disso, foi a chamada Frente Negra Brasileira, que tensionava criar um partido que defendesse o direito dos negros. Enfim, o Castelo Branco cassou os mandatos de João Goulart, de Jânio Quadros, de Miguel Arraes, que era governador do Pernambuco, do Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, do Luiz Carlos Prestes, Celso Furtado, Darcy Ribeiro e mais uma galera aí, né? Em 66, as eleições estaduais em Minas e no Rio deu vitória a esse grupo aí dos militares, esse grupo, aliás, a oposição, né? Mas aí, como a oposição ganhou o poder, o governo editou a AI-2, que colocou fim em todos os partidos políticos e autorizava apenas 2 partidos, a Arena, que é a Aliança Nacional Renovadora Nacional, a Aliança Renovadora Nacional era o partido que apoiava os militares, e a oposição só podia ser feita por um partido, que era o MDB. E, na verdade, era uma oposição controlada, não era uma oposição de fato, né?
Bom, nas ruas, o movimento estudantil reagiu e voltou com tudo. E com força, e o governo resolveu isso com truculência, né? Aqui nós estamos falando o que é o partido, o que é a Arena, o que é a MDB, tá? A Arena e o MDB foram formados principalmente pelos partidos que já existiam, o DN, o PSDB, o PSD e o PTB. Lembrando que, para isso, o PSD e o PTB eram partidos de oposição. Por isso que 69% do PTB vai para o MDB. Tá? E forma aí essa oposição controlada. Ainda no governo Castelo Branco, ele tinha uma inflação que chegava a 100% ao ano. Uma inflação grandíssima, gente. E aí ele lança o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, que abre o capital nacional para o capital exterior, né? Que controla as linhas de créditos para o setor privado, que reduz os gastos para o... Bom, esse é o plano, tá? Esse é o plano. Reduzir gastos públicos, conter salários e fim da estabilidade de 10 anos, criou o Fundo de Garantia, que fez girar os financiamentos do BNH, pelo FGTS que até hoje, né, se faz o crédito das construções populares, né, dos conjuntos, e aí eles começam a utilizar esse dinheiro para construir casas. E revoga a lei de remessa de lucro, editada pelo governo João Goulart, porque o próprio Getúlio Vargas também era contra essa lei de remessa de lucros. Empresas estrangeiras que têm sede no Brasil têm que investir os lucros aqui no Brasil. Isso dizia Getúlio Vargas. E isso disse também o João Goulart, o Jango. Mas os militares achavam que não, né? E muita gente pensa assim até hoje. Muita gente pensa assim até hoje, que se eu tenho uma empresa, o lucro tem que ser meu. Tá, gente, tem sim, tem que ser meu. Mas olha, não é muito melhor para mim ter uma empresa e investir o meu capital aqui dentro? E a gente tem bons exemplos disso, hein? Tem bons exemplos de Havaianas, esqueci como que chama, a Grendene, que é aquela empresa que faz os chinelinhos da Ipanema, que faz a Melissa. Ao investir o capital deles aqui, eles criaram empresas, que elas são empresas nacionais, né? E que exportam seus produtos. Mas elas criam empresas em vários lugares, geram renda. E gerando renda, o dinheiro gira. Isso é muito importante, né? Bom, os investidores ficaram mais tranquilos por conta do PAG, né? A inflação caiu. O FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, emprestou dinheiro para o Brasil, para ele, né? E ele dizia que eles disseram que acabou a luta de classes. Não acabou a luta de classes, né, gente? As instituições que representavam essa luta de classes, como os partidos de esquerda, PCB, PCdoB, a CGT, a UNE, esses mecanismos, eles foram desarticulados, né? Eles foram desarticulados. Então, não acabou a luta de classe, não. Você só desarticulou o povo que lutava contra o governo. Bom, aí vem a AI3 e a AI5, né? Reformando a Constituição de 46, criou-se esses atos institucionais. O AI3 estabeleceu eleições diretas para governadores e prefeitos de cidades consideradas de segurança nacional. O que é cidade de segurança nacional? É tipo Ouro Preto, é tipo Araxá. São grandes polos produtores econômicos e áreas de turismo, que são lugares que facilita, né, a grande organização popular.
aumentou o poder do executivo, né? E limitou a autonomia dos estados com a AI-4. Então, esses atos AI-3 e AI-4, ele limita a ação do povo sobre o governo e aumenta os aparelhos de repressão. Porque os governos das cidades e dos estados passam a combater o que eles chamam de ameaça comunista. Lembrando, gente, que como no Brasil a gente não tem ainda uma burguesia forte, definida, você tem grandes classes empresariais que também são classes aristocratas, quer dizer, produtoras e donas de terra, produtoras rurais e donas de terra, automaticamente o Partido Comunista no Brasil sempre foi mais fraco, tá? Então, o que eles chamavam de ameaça comunista não necessariamente era uma grande ameaça. Era uma grande ameaça para eles, no caso, porque esses partidos eram todos controlados pelo Partido Comunista Soviético. Esse é que é o lance. Lembrando, nós estamos na Guerra Fria. E na Guerra Fria, todos os países do mundo se aliam a um lugar ou a outro, né? Em 66, começa o processo de sucessão presidencial. Aí vai entrar no poder a chamada linha dura. A linha dura é muito pior do que a Sorbonne, porque a Sorbonne eram militares intelectuais, então eles pensavam um pouquinho antes de fazer as coisas, né? A linha dura não, a linha dura dizia que é pau a pau, pedra a pedra. E aí ganhou o Costa e Silva como presidente. E o Costa e Silva era o cara que ferrava com todo mundo, né? Era o cara que não queria o fim daquele governo, era o cara que era um cara, olha, nós temos aí um governo hoje que só indicou militares, né? Poucos civis compõem o governo atual. E o Costa e Silva era desses caras que achava que todo mundo tinha que ser militares. E ele começou o governo demitindo os funcionários civis que compunham os cargos públicos de confiança, que não eram concursados, né? Então, só ficaram 2 civis, o Delfim Neto e o Hélio Beltrão. O Delfim Neto, ele ficou no poder durante quase todo o governo militar. E ele era um cara super linha dura no processo de organização da economia brasileira. Tá? E a ideia era retomar o desenvolvimento econômico sem aumentar a inflação. Então, essas medidas elas foram incluindo aumento de linha de crédito para o setor privado, controle de preços, né? E fixou os valores dos salários, tanto do setor público quanto do setor privado, para que eles pudessem mexer na economia, né? Uma coisa importante, o Costa e Silva ele não ficou mandato todo no poder. Ele ficou de 67 até 69. Ele ficou doente e foi substituído, né? Bom, mas dentro da sua política econômica, o Brasil alcançou resultados positivos, né? Em 68 começou a ideia do milagre econômico. A inflação caiu a 25% e o PIB cresceu 11% no ano de 68. É isso que eles chamam de milagre econômico, né? Dentro do ponto de vista social, o governo Costa e Silva foi um
um dos piores. Foi o governo que mais prendeu e mais torturou. E por isso a corda esticou, principalmente quando, numa das manifestações públicas, um estudante de 16 anos morreu. E aí os estudantes começaram um processo de luta forte, né, que transformou o ano de 68 no ano que não terminou. 1968, o ano que não terminou. 2020, o ano que não começou. Gosto de fazer essa piadinha. Piada ruim, mas tá bom, né? Enfim, aumentou as greves, as passeatas, aumentou as prisões, os desaparecimentos, né? E aí isso foi estimulando, por exemplo, alguns deputados do MDB controlado a falarem contra o governo, né? E um desses deputados, o deputado Márcio Moreira Alves, falou contra o governo, but não deu certo. Né? Não deu certo porque ele foi cassado. Aí você tem trechinhos do discurso dele, né? Então, o Procurador-Geral da República encaminhou o discurso aos quartéis. Os oficiais disseram que era um atentado contra a ordem democrática. E o governo prendeu Márcio Moreira Alves. No final de 68 veio o AI-5. E você tem fotos das manifestações da época. O povo ia à rua, o povo peitava muito. Tem, gente, um monte de novelas e minisséries sobre isso que vocês devem achar aí na internet. Anos Dourados, enfim, é um deles. E aí o governo decretou o AI-5. O AI-5 foi o principal instrumento de poder da ditadura militar, né? Ele fechou o Congresso, passou a legislar por decreto, decretou estado de sítio, enfim. O AI-5 acabou com o habeas corpus, né? Quer dizer, agora todo mundo é culpado e não precisa nem dizer o contrário. Todo mundo é culpado. O Costa e Silva teve um derrame cerebral, ficou doente e saiu do poder. Quem assumiu no lugar dele foi o general Emílio Garrastazu Médici, e que manteve a linha dura, né? Aqui, por exemplo, a esquerda, porque assim, gente, ela entra na ilegalidade, né? Ela entra na ilegalidade. E esses movimentos, eles podem a qualquer momento serem destruídos, né? Você tem aí, olha, além do PCB e do PCdoB, que vão criar uma série de mecanismos de combate ao governo, você tem a Aliança Nacional Libertadora, que já existia, mas que vai reviver nessa época, a Vanguarda Armada Revolucionária, o MR8, que é o Movimento Revolucionário de Outubro, e a Ação Popular, que promovem guerrilhas urbanas. Teve uma época que eu fui simpática do MR8. Gosto de lutar contra o governo. Eu também fui militante da Teologia da Libertação, que era uma vertente católica que lutava contra os poderes da ditadura. Uma vertente católica que nasce justamente em 1968, quase que junto comigo. Enfim, em setembro de 69, a Aliança Libertadora Nacional e o MR8 juntos sequestraram o embaixador Charles Elbrick. E isso deu uma série de problemas para os manifestantes, né? Porque muitos deles simplesmente desapareceram.
Recentemente acharam aí um cemitério da época dos militares, onde eles identificaram várias ossadas de prisioneiros políticos dessa época, né? Nessa época foram prisioneiros políticos o Zé Dirceu, a Dilma, isso fora cantores, atores, que de alguma forma se manifestavam contra o governo. Caetano Veloso, Gilberto Gil, vários outros representantes aí, que é o Chico Buarque, né? Vários deles foram presos nesse processo. Bom, para o controle da ordem social, o Costa e Silva ele melhora esses mecanismos de repressão, que é o DOPS, o DELPS, o ALBAN e o DOI-CODE, tá? E quando ele fica doente, o Médici assume e mantém e aumenta a repressão, né? Nessa época ocorreu a chamada Guerrilha do Araguaia. Inclusive aqui perto tem um monumento. Indo aqui para Goiás, na saída aqui de Itapaciguara, tem um movimento sobre os combatentes da Guerrilha do Araguaia. É muito interessante. Como é que é esse negócio de guerrilha? O movimento ele é grande e várias pessoas fazem várias ações simultâneas contra o governo. E o governo acaba tendo um trabalho muito grande para combater essas pessoas. Mas o Médici, aliás, esse pessoal é muito eficiente no que se refere a mandar bater, a mandar matar. Eles são muito eficientes, né? E como forma de encobrir esse terror todo, o governo começa a fazer uma propaganda ufanista. Brasil, ame-o ou deixe. Esse é um país que vai para frente. A ideia é assim, olha, gente, você gosta desse país, então vamos trabalhar por ele. Se você não gosta, cai fora. E é onde muita gente vai para exílios voluntários e involuntários, né? Essas frases aqui, ó, você constrói o Brasil, ninguém segura esse país, Brasil, conte comigo, Brasil, ame ou deixe, né? Essas campanhas são formas de manterem as torturas e a repressão longe dos olhos do grande público. Porque como, gente, a maior parte da população brasileira é analfabeta e os estudantes estão muito envolvidos com esses processos de luta contra o governo, é óbvio que quem mora na roça, nas pequenas cidades, eles não sabem, a televisão não chega em todos os lares, o que chega é o rádio, mas a campanha, os programas de rádio são todos controlados, a censura, ela está em todos os setores, né? Então, assim, esses mecanismos de repressão do governo, eles são muito eficientes, né? O governo Médici passa a construir grandes obras públicas, né? Diminuiu o acesso à informação, aumentou a dívida externa, lógico, porque ele aumentou o crédito. Aumentar o crédito, você precisa ter dinheiro para dar crédito, né? E de onde você tira esse dinheiro? Mas dentro da classe média, principalmente, você tem um grande avanço. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Na década de 70, a minha família, a minha casa, era a única casa da rua que tinha uma televisão, porque juntou todos os irmãos da minha mãe e compraram uma televisão. A gente morava com a minha avó. E compraram uma televisão. Então todo mundo ia lá para casa assistir televisão. Esse negócio de ir para casa assistir televisão rendia muito, porque as pessoas levavam comida, né? E a minha avó tinha muita dificuldade em alimentar todo mundo. Mas aí as pessoas levavam comida e tal, dividiam ali, todo mundo da rua dividia a despesa e virava uma farra, né? Essa farra faz com que as pessoas não pensem no que o governo está fazendo. Isso é muito perigoso, viu, gente? Muito perigoso.
a farra não deixa a gente saber o que está acontecendo no poder. Tá? Bom, e a dívida externa foi subindo. Em 81 estava em 62 bilhões, né? E a gente pagando. Trabalhava muito, salário menor. Inflação disparada. Quem podia ter dinheiro na poupança nessa época ganhou muito dinheiro. A inflação era muito alta, então se você tinha dinheiro na poupança, ele crescia muito rápido. Mas também perdia o valor muito rápido, tá? Bom, quais são os pontos principais do milagre econômico? O grande crescimento da economia, a inflação moderada pelos padrões, né, brasileiros, modernização das indústrias de base, de bens de consumo duráveis, das telecomunicações, da produção de energia, ampliação e criação de empresas estatais de mineração, petróleo, petroquímica, várias empresas estatais foram surgindo nessa época, empresas filhas da Petrobras, empresas filhas da companhia da CSN, né, da Companhia Siderúrgica Nacional, empresas filhas da Vale do Rio Doce, né, foram crescendo. Mas também cresceu muito o número de investimentos estrangeiros no Brasil. Bancos, fábricas de eletrodomésticos, isso tudo cresceu muito. Em compensação, o salário, lembra do professor lá da Chico Anísio? A escolinha do professor Raimundo, o salário foi diminuindo, né? E o governo construindo obras faraônicas enormes, né? Bom, enfim, em 74 preciso falar, gente, do tricampeonato, que ainda foi lá no governo Médici. O Brasil ganhou o tricampeonato de futebol. Isso aí, para aquele negócio de esse é o país que vai para frente, virou assim, né? O país ficou eufórico com o tricampeonato. E é lógico que o governo se aproveitou disso, né? Tava todo mundo na rua, todo mundo feliz. E o governo aproveitou para dar o golpe, né? Aí a gente vem com o governo do Ernesto Geisel, que era ligado à Sorbonne, né? E aí nós começamos uma abertura bem lenta com o general Geisel, tá? Primeiro vai disputar o pleito com ele o Ulisses Guimarães, que era civil, né? E essa entrada do Ulisses Guimarães, que era do MDB, ela vai criar um clima de vai abrir, né? Agora a gente vai abrir. Mas aí aconteceu a morte do Vladimir Zog, que era um jornalista e que era conhecido por ser contrário aos governos militares. Aqui aparece que foi suicídio. Só que ele foi morto pelo governo militar e isso caiu mal. E o Geisel resolveu, então, apressar a abertura política, né? E aí ele começou com os pacotes de abril. Ele fecha o Congresso, passa a governar por decretos, mas ele também faz com que ele consegue centralizar o poder nele para que ele tenha um monte de poder de mudança. Isso não caiu muito bem, não, porque todas as ações dele eram muito, muito centralizadoras, né? Fechou o Congresso, o bicho pega. Passa a governar por decreto. Vota a eleição direta para os governadores de estado. Criou a Lei Falcão, que era uma lei que impedia as pessoas de falarem mal do governo. E aí o cara
Por exemplo, no jornal onde ele deveria fazer uma... A censura aumentou muito, né? E aí ele ia falar mal do governo, a censura mandava o jornal publicar ali uma receita de bolo. Mas todo mundo sabia que a receita de bolo era alguma coisa contra o governo, né? Aumentou o mandato presidencial de 5 para 6 anos para que ele tivesse mais espaço. E as decisões no Congresso passou a depender apenas de uma maioria simples. 1/3 das cadeiras do Senado eram senadores biônicos que podiam ficar para o resto da vida. Esses senadores eles foram acabando depois da Constituição de 88. Tá? Aqui está mostrando a Lei Falcão, ó, não pode falar do governo. Entendeu? Televisão, o cara amordaçado porque ele não pode falar mal do governo. Bom, as lideranças que antes lutavam contra o governo, elas se projetam de novo no governo Geisel, já no finalzinho do governo Geisel. E essas lideranças, tipo a OAB, CNBB, a SBPC, né, Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, as comunidades eclesiais de base, a UNE, a Associação Brasileira de Imprensa, esses grupos começam a debater a abertura do governo. E em 79 surgem as maiores greves da história do Brasil. Greve operária, greve na classe dos professores. E é nesse cenário de greve que surge o Lula e o PT. É nesse cenário de greve que vão aparecer esses caras, né? Em 79 entra o governo Figueiredo, e o governo Figueiredo ele começa um processo de abertura real. Né? A anistia em 79, todo mundo que estava fora do Brasil pôde voltar, e o pluripartidarismo. A Arena se transforma em vários outros partidos, olha, e vão surgir aí o PT, o PDT, o PP, que é o Partido Progressista, né? E o PTB, que volta ativo. E vai surgindo outros partidos menores na medida que o tempo vai passando, né? E começa um movimento pelas diretas já, eleição direta para presidente. Tá? Em 1981, ocorre um atentado no Rio Centro. Esse atentado faz com que o processo de diretas já aumente muito e essa abertura política se acelere, né? E aí começa um processo de transição democrática. Ela não é total, né? A emenda Dante de Oliveira exige a eleição direta para presidente, mas ela é derrotada no Congresso. Em 1985 ocorre a eleição, a última eleição indireta, onde o Tancredo Neves e o José Sarney são eleitos depois de 21 anos de governo militar. Não se iluda, tanto Tancredo quanto Sarney são gente desses governos militares. Só que o Tancredo ficou doente, segundo a imprensa na época, ele tinha diverticulite. E ele morreu na época da posse, ele sofreu um troço e desmaiou na subida ali da esplanada. Ele desmaiou, foi internado às pressas, né? E quem assumiu foi o Sarney. Então, o Sarney cumpriu todo o processo de governo que era do mandato que era do Tancredo. O Tancredo não chegou a assumir o governo. Em 21 de abril, ele ficou no hospital até 21 de abril. Em 21 de abril foi decretada a morte do Tancredo Neves. Importante, de novo, é possível que ele tenha morrido em 15 de março. É possível.
A gente não tinha internet, os caras fotografar ele vivo lá na cama, né? Não tinha, né, celular, não tinha nada disso. E essas coisas todas eram mantidas em segredo. Então, assim, não tinha uma divulgação de boletim diário da saúde do Tancredo, só dizendo que ele estava doente, estava doente, estava doente. 21 de abril a gente comemora o quê? Tiradentes. A ideia era transformar o Tancredo num novo mártir da história do Brasil. E eles quase conseguiram isso, né? Quando o Tancredo morre e o Sarney assume, começa uma outra fase da história do Brasil, que é essa fase chamada de Nova República. Certo? Enfim, moçada, é isso. Espero que vocês gostem. Cheiro. Um beijo.